Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, presidente, meus colegas vereadores e plateia presente. Cumprimentar em nome aí da plateia, Jorge Pupim. Começar parabenizando, Jorge, pelo teu trabalho frente ao Conseg. Eu não tinha dúvida que você começaria já fazendo um trabalho importante aí, e eu vejo como essa iniciativa do aparelho de celular na nossa base da Polícia Militar, recebendo essa demanda aí da área rural, eu acho que foi um grande passo para agilizar esse atendimento e também, através do aplicativo, certamente que a segurança aumenta aí na área rural, porque a viatura chega com uma maior rapidez. Então, parabéns pela iniciativa e que Deus te abençoe. Muitas vezes nessa tribuna, eu já ouvi alguns colegas, algumas pessoas falando, né, de ocorrências policiais, né, violência policial, e muitas vezes ficou destacado isso aqui, né, abuso de autoridade, violência policial, PM, a brutalidade da PM, né, a violência, e eu queria, e poucas vezes nós vimos alguém falar sobre o trabalho maravilhoso que a Polícia Militar desempenha, né, e o que ela passa também, né, porque às vezes a gente vê só um lado, né, que por vezes aparece aí na imprensa, né, a polícia numa ação mais firme, numa ação mais enérgica em alguns pontos, a gente começa a ouvir um monte de crítica, né, apontando o dedo e criticando a ação da Polícia Militar, mas como eu já estive aí ao lado deles durante 27 anos, eu tenho condições de falar também um pouquinho do outro lado. Queria começar parabenizando a atuação da Polícia Militar. Hoje eu vi numa entrevista na Educadora, entrevista do Sargento Lanchotti, né, que um menor foi apreendido, o menor que havia praticado, não sei se os senhores acompanharam, mas esse menor havia praticado roubo de posse de uma faca em 2 estabelecimentos comerciais. Ele foi apreendido hoje, né, conseguiram localizar, a Polícia Militar já conhecia esse menor, que já havia praticado outros delitos, e na data de hoje ele foi apreendido. Em data anterior também foi apreendido um outro menor, já está na Fundação Casa, que também havia praticado alguns roubos em alguns estabelecimentos comerciais. E por que eu quero destacar a atuação da Polícia Militar? Porque a Polícia Militar faz muito bem o seu papel, né? A Polícia Militar, quando ela tem conhecimento de um delito e ela conhece esse indivíduo, ela trabalha para que ele seja preso. Mas é importante que as pessoas saibam também, e alguns atrelam o aumento da criminalidade, o aumento do delito do roubo, do furto, com a atuação da Polícia Militar. E é preciso que as pessoas entendam que o aumento da criminalidade não está somente atrelado à atuação da Polícia Militar, que existem inúmeros outros fatores atrelados a isso. E aí eu cito uma que, na minha opinião, é uma das maiores responsáveis, que é a fragilidade da lei. Então, o indivíduo hoje, que ele é abordado na rua de posse de uma faca, de uma arma branca, ele é conduzido para o DP e ali é apreendida a sua faca e ele é liberado em seguida, né? O indivíduo que pratica um furto, ele não fica preso. Ele é liberado, se não é liberado na hora, ele é liberado na audiência de custódia, na grande maioria das vezes. Com raríssimas exceções, esse indivíduo fica preso. Então, é preciso que as pessoas entendam que, enquanto nós estivermos num país em que se valoriza o bandido, que se valoriza o criminoso, se valoriza o ladrão, infelizmente essa é uma tendência natural do aumento da criminalidade. E o que nós estamos vendo é uma total inversão de valores, né? O criminoso é visto como coitadinho, como vítima da sociedade. O traficante é visto também como vítima da sociedade. Enquanto isso estiver acontecendo, hoje nós estamos nos deparando com um absurdo que é a legalização do uso da maconha, a descriminalização do uso da maconha. Então, a que ponto nós chegaremos? Esses dias eu vi uma reportagem na TV Record falando sobre a legalização do uso da maconha no Canadá. A cada esquina, uma loja vendendo maconha em formato de pirulito, em formato de bala, em formato de chocolate. Lá já está acontecendo o quê? Aumento do número de mortes por overdose. Porque quanto mais a oferta, mais vai ser o uso. Ah, capitão, mas o uso já está absurdo. Realmente está, o uso está absurdo. Por adolescentes, por menores fazendo uso de drogas. Mas
com essa legalização, vai aumentar o número de dependentes químicos e vai aumentar o número de usuários. Ah, mas a maconha é uma droga recreativa. É uma droga que também vicia e que também causa malefício no ser humano, né? Aos que adotam a ciência, se a gente buscar aí na ciência, nós vamos ver quais são os efeitos da maconha num adolescente. O que ele causa de mal para o ser humano. Usa a maconha todos os dias, você vê se você não vai ficar viciado. Você vai viciar e você vai passar para outras drogas mais fortes. Esse é um dos absurdos, né, que está sendo analisado agora pelo STF, né? E aí a gente vê mais também um outro absurdo, que é algumas discussões importantes sendo deixada de ser analisada e discutida pelo Legislativo e sendo analisada pelo STF. Até comentei com o meu colega Abdenor, vai chegar uma época em que nós não vamos conseguir passear com os nossos filhos em praças, porque nós vamos estar rodeados de pessoas fazendo uso da maconha, e o que vai acontecer? Ao invés de você poder chamar a viatura para que pelo menos retire os indivíduos e a droga seja apreendida, nós vamos ter que sair com a nossa família desses espaços. Nós vamos ter que ir com os nossos filhos para casa, porque eu não vou querer meu filho perto de pessoas que estejam fazendo uso de drogas. Então, nós vamos ter que nos retirar. Aí vem aquela linha que fala, mas a legalização da maconha vai acabar com o tráfico. Não vai acabar com o tráfico, né? Porque se alguém aqui acha que o traficante anda com 2 tijolos de maconha dentro da mochila, realmente ele está vivendo em outro mundo. Então, se libera aí 60 gramas para um indivíduo poder portar, a gente aborda um traficante na rua que está indo fazer entrega de droga, ele está liberado, né? Porque ele está dentro do mínimo que pode estar portando. Então, quer dizer, nem traficante preso nós não vamos ter mais. Então, esse é o absurdo que nós estamos. Nós estamos realmente, se a gente continuar pensando que o bandido, que o ladrão, o traficante é vítima da sociedade, realmente, infelizmente, a tendência é que se aumente. E aí eu volto em outro ponto que eu defendo, né? É o resgate, começando dentro da nossa casa, das autoridades, né? Porque hoje a gente vê que o jovem tem a família, né? Alguns, pelo menos é o discurso de alguns, né? A família é opressora, o Estado é opressor. Então, o que a gente tem visto? O filho já não tem autoridade dentro de casa, né? O pai já não exerce a sua autoridade com seu filho dentro de casa. Então, é o filho mandando o pai calar a boca, o próximo passo é batendo no pai ou na mãe. E aí, esse mesmo jovem que manda o pai calar a boca, dentro da sala de aula, bate no professor. E vai ser abordado pela viatura da Polícia Militar, também não vai obedecer às autoridades. Então, realmente só Deus para ter misericórdia se nós continuarmos aí nesse processo de inversão de valores. Muito obrigada.